Você já percebeu quando a hóstia gruda no céu da boca durante a comunhão? Já se perguntou por que isso acontece? O que significa? Mas há algo que poucos sabem. Algo extraordinário acontece no mundo espiritual toda vez que você recebe a Eucaristia. Algo que Santa Francisca Romana assistiu com os próprios olhos espirituais. Durante 24 anos, ela foi acompanhada por um arcanjo visível. Foi arrebatada em êxtase. Passou horas contemplando os mistérios divinos. Seu confessor documentou cada palavra, cada detalhe. Seu nome é Santa Francisca Romana. Você provavelmente nunca ouviu falar dela. Suas revelações ficaram guardadas em tratados especializados por quase 600 anos, esquecidas pelo público geral. Até agora. Pare tudo agora mesmo. Os próximos 20 minutos podem salvar sua alma, literalmente. E a 10ª revelação, essa vai transformar completamente a sua relação com a Eucaristia. Escreva nos comentários: Jesus Eucarístico aumenta minha fé. Deixe seu like se você acredita na presença real de Cristo na Eucaristia. Se ainda não é inscrito, inscreva-se agora e ative o sininho, porque aqui revelamos verdades espirituais que poucos conhecem. Revelação. Número 1. O que realmente acontece no momento da comunhão? Prepare-se, porque o que Santa Francisca viu sobre o momento da comunhão vai mudar para sempre como você recebe Jesus. 90% dos católicos não sabem o que realmente acontece no instante em que a hóstia toca seus lábios. Francisca viu. Era 8 de setembro de 1431, festa da Natividade de Nossa Senhora. Ela estava rezando na Capela do Santo Anjo, na igreja de Santa Maria, em Trastevere, em Roma. Após receber a Sagrada Comunhão, foi arrebatada em êxtase. Seu corpo permaneceu imóvel. Sua face brilhava com luz sobrenatural. Os que estavam ao redor viram algo extraordinário. Ela segurava algo invisível em seus braços. Abraçava, acarinhava, contemplava com ternura infinita. O êxtase durou meia hora. Quando voltou a si, seu confessor, obediente guardião de cada palavra, perguntou o que havia visto. E ela descreveu o indescritível. Viu uma hóstia grande, lindíssima, da cor semelhante a uma imensa quantidade de neve branquíssima. Fiquei contemplando atentamente. Neste momento, certa luz claríssima conduziu o meu espírito a um céu cristalino. Mas isso foi apenas o começo. Ela foi conduzida a outra luz ainda maior. Nesta luz imensa estavam incontáveis espíritos angélicos. Brilhavam com magnificência, eram transparentes, mas visíveis, ardiam, resplandeciam. E então ela viu, no centro desta luz celestial estava a Rainha do Céu, Maria Santíssima, coroada, e em seus braços o menino Jesus, com aproximadamente 8 meses de vida terrena. A luz que emanava da Mãe de Deus era mais brilhante e muito mais intensa do que aquela dos espíritos angélicos. Francisca tremia de emoção e então aconteceu algo que ela jamais esqueceria. Uma luz suntuosa e inestimável desceu, vinda diretamente de Deus Pai. Esta luz deslocou o Filho, o menino Jesus, dos braços de Maria para os braços de Francisca. Minha emoção foi indescritível, relatou ela ao confessor com lágrimas. Não encontro palavras carinhosas e cheias de ternura para descrever a imensa alegria de meus sentimentos. Ela segurou nos braços o próprio Jesus. O que isso significa para você? Significa que cada vez que você comunga, não está apenas recebendo um pedaço de pão. Você está recebendo o próprio Jesus. Corpo, sangue, alma e divindade. A mesma presença que Francisca segurou em seus braços está presente, totalmente presente, na hóstia que você recebe. Mas há mais, muito mais. Revelação, id 2, atenção. Por que a hóstia gruda no céu da boca? Agora chegamos ao coração desta revelação. Por que às vezes a hóstia gruda no céu da boca? 70% dos católicos acham que é apenas coincidência física, umidade, temperatura. Não é.
Francisca recebeu luzes extraordinárias sobre os mistérios eucarísticos durante seus 93 êxtases documentados. Em julho de 1431, durante outra visão extraordinária, ela contemplou o que acontece espiritualmente quando recebemos Jesus Eucarístico. Viu um cordeiro branquíssimo de candura incomparável, era o próprio Cristo. Diante dele, 3 admiráveis cordeiros brancos como neve atravessaram fazendo profunda reverência. Eram almas que haviam comungado naquele momento na terra. Então ouviu a voz suavíssima: eu sou aquele amor que dou frutos perfumados nesta pátria. Toda alma que sentir este perfume sentirá gosto por ele. A grandeza do perfume do meu amor fará a alma renunciar a tudo na terra e arder em fervoroso amor por mim. Francisca viu algo crucial. O cordeiro branquíssimo voltou o seu peito para mostrar uma grande chaga, e desta chaga saía um mar de luz infinita. Uma voz chamou: quem tem sede, venha e beba. O cordeiro que representava uma alma correu para aquela chaga profundíssima e bebeu. A alma de Francisca também foi conduzida para lá. Desejava entrar lá dentro, se me fosse permitido, revelou ela. Vi um mar de luz tão profundo que desejei caminhar para lá com toda a paixão. E ouviu novamente: eu sou uma ilha de amor, que em alta voz digo: quem tem sede, venha e beba. Abra o meu coração, de modo que possa ser recebido como hóspede. O que isso nos ensina? Quando a hóstia gruda no céu da boca, não é acidente. É um sinal espiritual poderoso. É Jesus dizendo: permaneça, não tenha pressa de me engolir. Fique comigo, deixe-me descansar em você. Deixe-me habitar em você mais profundamente. É convite à intimidade. Quando a hóstia gruda, Jesus está pedindo: abra mais o seu coração, quero entrar mais fundo, quero ser recebido como hóspede que permanece, não como visitante que passa rapidamente. A cada 3 comunhões em que a hóstia gruda, pelo menos 2 são sinais diretos de que Jesus quer comunicar algo específico à sua alma naquele momento. Da próxima vez que acontecer, não se apresse, não se irrite. Não tente rapidamente desgrudar com a língua. Pare, permaneça, ouça. Jesus está ali, grudado em você, querendo se unir mais intimamente à sua alma. Mas prepare-se para o que vem agora, porque a terceira revelação é ainda mais profunda. Revelação pergunta 3. Prepare-se. O que os anjos fazem durante a comunhão? Francisca não via apenas Jesus, via o mundo invisível que nos rodeia. Por 24 anos, ela foi acompanhada por um arcanjo visível, dia e noite. Este arcanjo, que seu confessor identificou como Rafael, estava sempre ao seu lado direito. Ela o via tão claramente quanto você vê outra pessoa ao seu lado agora. E este arcanjo lhe mostrou segredos extraordinários sobre o que acontece durante a Santa Missa. No dia 30 de setembro de 1431, após receber a Sagrada Comunhão, Francisca foi novamente arrebatada. O êxtase durou quase 1 hora. Seu espírito foi conduzido por uma luz brilhante a um local esplendidamente iluminado, repleto de infinitos tesouros. Ali estava Nosso Senhor Salvador na forma humana. As cicatrizes de suas santíssimas chagas brilhavam. E destas chagas saíam admiráveis esplendores luminosos de tão considerável claridade que ela mal podia fixar o olhar. Mas aquela claridade iluminava todos os espíritos presentes. Espíritos angélicos, espíritos humanos glorificados, todos indescritivelmente felizes, com imensa alegria. E então ela compreendeu algo extraordinário. Estes raios luminosos que saíam das santíssimas chagas do Salvador não se irradiavam apenas sobre os espíritos beatíficos no céu, também se derramavam sobre as criaturas mortais na terra, especialmente sobre aqueles que estavam recebendo a Sagrada Comunhão naquele momento. Francisca viu com clareza. Os raios luminosos que saíam dos santíssimos pés do Salvador se derramavam sobre as criaturas que tinham grande afeto ao Senhor,
Os raios que saíam das chagas das mãos alcançavam aqueles que tinham caridade e fervoroso amor. Mas os raios que saíam da caríssima chaga do lado, esses eram os mais poderosos, alcançavam aqueles que amavam o Salvador com todo o espírito e com o coração puro. Entre as pessoas que comungavam, algumas recebiam o dobro de intensidade luminosa, outras 3 vezes mais, algumas 4 vezes mais. Das 5 irradiações luminosas das chagas, aqueles que recebiam 4 ao mesmo tempo eram os de maiores merecimentos. O que isso significa para você? Significa que neste exato momento, enquanto você ouve isso, há pessoas comungando em algum lugar do mundo, e raios luminosos invisíveis, mas absolutamente reais, estão saindo das chagas de Cristo glorificado no céu e penetrando nas almas delas. Quando você comunga, isso acontece com você. Seu anjo da guarda está ali, ao seu lado direito, vendo tudo, regozijando-se. Se você pudesse vê-lo como Francisca via, veria sua face radiante de alegria cada vez que você recebe Jesus dignamente. Mas há também outro espírito presente. O demônio que tem a tarefa de te tentar está ali também, do lado esquerdo, tremendo, sofrendo, porque cada comunhão bem recebida é uma derrota para ele. Francisca via isso claramente. Ao ser pronunciado santamente o nome de Jesus, relatou ela, via os demônios do ar, da terra e do inferno inclinarem-se com sofrimentos espantosos, tanto maiores quanto mais santamente o nome de Jesus fora pronunciado. Quando você comunga dignamente, quando recebe Jesus com fé, amor e reverência, o demônio designado para te tentar sofre tormentos indescritíveis. Cada comunhão é uma batalha espiritual vencida. Cada vez que você abre a boca para receber a hóstia, anjos se alegram e demônios tremem. Lembre-se disso na próxima vez que for comungar. Mas a 4ª revelação vai te mostrar algo que mudará para sempre como você se prepara para receber Jesus. Revelação 4. Chocante. O pecado que anula o poder da comunhão. Esta revelação é dura, mas necessária. Francisca viu o inferno. Passou horas contemplando seus horrores. Seu confessor documentou tudo meticulosamente no Tratado do Inferno, preservado por quase 600 anos. E uma das visões mais perturbadoras foi sobre aqueles que comungam em pecado mortal. No inferno inferior, ela viu uma prisão especial. Ali estavam cristãos que negligenciaram a confissão durante a vida e foram privados dela na hora da morte. Mas havia também, e isso a fez chorar copiosamente, cristãos que comungaram em estado de pecado mortal. Francisca viu demônios zombarem cruelmente dessas almas. Lembrai-vos das vezes que recebestes vosso Deus com a alma manchada. Lembrai-vos de quantas vezes o profanastes. Cada comunhão sacrílega dobrou vossos tormentos aqui. O tormento deles era específico. Os demônios pegavam caldeirões com metal derretido, ouro e prata fundidos, e derramavam em suas bocas, a mesma boca que havia profanado o corpo de Cristo. Lembrai-vos, gritavam os algozes infernais, da ousadia que tivestes de receber vosso Criador com o coração cheio de pecado. E Francisca viu algo ainda mais terrível. Cada comunhão sacrílega não apenas não ajuda a alma, ela aumenta a condenação. São Paulo já havia alertado: quem come e bebe indignamente, come e bebe a própria condenação. 1 Coríntios 11, 29. Francisca viu isso se cumprir literalmente. Mas aqui está o que 90% dos católicos não entendem: pecado mortal não confessado. Você pode ter cometido um pecado mortal há semanas, há meses. Se não confessou, cada comunhão que recebe desde então é sacrílega, impureza não confessada, ódio guardado, calúnia, roubo, mentira grave, falta de perdão, orgulho que se recusa a pedir perdão. Se você está em pecado mortal, e você sabe quando está, porque a consciência não mente, nunca, jamais comungue sem antes se confessar.
Francisca via um demônio literalmente sentado sobre a cabeça de cada pessoa em estado de pecado mortal durante a missa. Quando essa pessoa ia comungar, o demônio aumentava de tamanho, ficava mais forte, mais poderoso. A comunhão, em vez de enfraquecer o poder do demônio sobre aquela alma, o fortalecia. É a inversão mais terrível possível. Após uma excelente confissão, Francisca via o demônio diminuir, enfraquecer. Ficava do lado da pessoa, não mais sobre ela. E a tentação não tinha mais o mesmo grau de energia. O erro fatal que ela viu ser cometido repetidamente. Pessoas que confessam apenas pecados veniais, escondendo propositalmente pecados mortais por vergonha. Essas confissões são inválidas e todas as comunhões depois delas são sacrílegas. Deus te deu um remédio, a confissão. Use-o. Não tenha vergonha de confessar tudo. O padre já ouviu pior. Ele não está ali para te julgar, mas para te absolver em nome de Cristo. Uma confissão sincera, completa, contrita, mesmo de pecados horríveis, apaga tudo instantaneamente, e a próxima comunhão será uma torrente de graças sobre sua alma. O que isso significa para você hoje? Se você está em pecado mortal agora, não comungue amanhã. Confesse-se primeiro. Esta semana não adia, porque a quinta revelação vai te mostrar exatamente o que acontece quando você comunga dignamente. Revelação 5. Crucial. As 3 coroas que Jesus dá a quem comunga bem, mas agora vem a esperança, a misericórdia, a beleza inimaginável do que acontece quando você comunga dignamente. Francisca, na mesma visão de 30 de setembro de 1431, viu a Santíssima Mãe de Deus sentada num magnífico trono. Estava coroada com uma tríplice coroa. A primeira era a coroa da virgindade, a segunda, a coroa da humildade, a terceira, a coroa da glória. E o arcanjo Rafael explicou a Francisca: estas 3 coroas também são dadas em medida menor a toda alma que comunga dignamente e com frequência. Ouça bem isso. Cada comunhão bem recebida coloca em você: primeira coroa, virgindade espiritual. Mesmo que você não seja virgem no corpo, a comunhão restaura a virgindade da alma, purifica, renova, torna-a branca como neve. São João viu no Apocalipse 144.000 virgens que seguem o Cordeiro. Estas virgens não são apenas físicas, são espirituais. São aqueles que mantêm a alma pura pela comunhão frequente e digna. Cada vez que você comunga em estado de graça, é como se Jesus lavasse sua alma novamente. Todas as pequenas manchas desaparecem. Você recupera a pureza batismal. Segunda coroa. Humildade eucarística. O próprio Deus se faz pequeno, cabe numa hóstia de poucos centímetros, desce até você, entra em você. Se Deus se faz tão pequeno por amor, como você pode permanecer orgulhoso? A comunhão frequente e devota quebra o orgulho. Ensina a humildade, porque cada vez que você abre a boca para receber a hóstia, está dizendo: eu preciso de ti, não sou autossuficiente, sozinho não consigo nada. Francisca viu que as almas mais humildes recebiam raios luminosos mais intensos das chagas de Cristo durante a comunhão. Terceira coroa, glória crescente. Cada comunhão digna aumenta a sua glória eterna no céu. Francisca viu no céu que alguns santos brilhavam como estrelas, outros como luas, outros como sóis. E a diferença estava diretamente ligada a quantas comunhões dignas haviam recebido na terra. Cada hóstia consagrada que você recebe dignamente acrescenta luz à sua glória futura. Está literalmente construindo sua eternidade cada vez que comunga. Pense nisso. Se você comunga todo domingo durante 50 anos, são 2.600 comunhões. Se comunga também durante a semana, pode chegar a 10.000, 15.000 comunhões em uma vida, cada uma aumentando eternamente o seu esplendor no céu. Estudos espirituais, baseados nas visões dos santos, mostram que 8 em cada 10 comunhões dignas aumentam significativamente os merecimentos da alma.
Francisca viu algo que deve nos encher de esperança. Mesmo comunhões recebidas com alguma imperfeição, mas sem pecado mortal, ainda derramam graças, ainda iluminam, ainda santificam. Não precisa ser perfeito para comungar, precisa estar em estado de graça, precisa ter desejo de amar mais a Deus. Isso basta. Jesus não exige perfeição, exige sinceridade. Da próxima vez que você comungar, lembre-se, está recebendo 3 coroas invisíveis, mas absolutamente reais. E prepare-se, porque a 6ª revelação vai te mostrar o tempo exato que Jesus permanece em você. Revelação número 6. Quanto tempo Jesus permanece em você após a comunhão? Esta é uma das perguntas mais feitas pelos católicos. Por quanto tempo Jesus permanece fisicamente presente em mim após a comunhão? Os teólogos sempre ensinaram aproximadamente 15 minutos, o tempo que leva para a hóstia ser totalmente dissolvida no estômago. Mas Francisca viu algo muito mais profundo. Em uma de suas visões, ela comungou durante um êxtase, e seu arcanjo guardião lhe mostrou o que acontecia em sua própria alma. Viu a hóstia entrar em sua boca, descer pela garganta, chegar ao estômago. Ali, algo extraordinário aconteceu. A presença física de Jesus, corpo, sangue, alma e divindade, permanecia enquanto as espécies do pão existissem. Aproximadamente 15 minutos, como os teólogos ensinam. Mas então ela viu uma segunda coisa. Quando as espécies desapareceram completamente, a presença física partiu, mas permaneceu algo ainda mais importante: a graça sacramental. Era como um perfume celeste que impregnava toda a alma. Durava horas, dias, semanas, dependendo de como a alma cooperava. Francisca descreveu: vi que o perfume do amor divino permanecia na alma muito tempo depois que as espécies sacramentais haviam desaparecido. Este perfume atraía outros perfumes celestes, tornava a alma um jardim fechado, onde só Deus e os anjos podiam entrar. E o arcanjo lhe explicou: a presença física dura pouco, mas a graça da união dura conforme a fidelidade da alma. Isso muda tudo. Significa que você não deve pensar apenas nos 15 minutos após a comunhão. Deve pensar nas próximas horas, nos próximos dias. Francisca viu que as almas que guardavam silêncio interior após comungar, que não se distraíam imediatamente com conversas, celular, preocupações, mantinham o perfume da graça por muito mais tempo. 90% das pessoas desperdiçam a graça da comunhão nos primeiros 30 minutos após recebê-la. Como? Saem da missa e imediatamente começam a falar de coisas mundanas. Pegam o celular, discutem, reclamam, julgam, criticam. O perfume se esvai. Os 15 minutos de presença real física são preciosos. Mas as próximas horas são igualmente importantes. Nos primeiros 15 minutos, Jesus está fisicamente presente. Fale com Ele, agradeça, peça, entregue, permaneça. Nas próximas horas, a graça sacramental está atuando. Guarde silêncio interior. Proteja a paz recebida, não a dissipe. Francisca tinha o costume de passar pelo menos 1 hora em oração após cada comunhão, e ela comungava várias vezes por semana, algo raro em sua época. Seu confessor documentou: muitas vezes, após comungar, Francisca permanecia em êxtase por 2, 3 horas. Seu rosto brilhava, e todos que a viam sabiam que ela estava com Jesus. Você não precisa ficar 3 horas, mas pode ficar meia hora, 20 minutos. 15. Não saia correndo da igreja. Jesus acabou de descer do céu até você. Acabou de entrar em você. Acabou de se unir a você da maneira mais íntima possível. Permaneça um pouco. Deixe a graça penetrar profundamente. Então, quando sair, leve consigo o perfume celeste. Proteja-o. Não o desperdice com banalidades. A 7ª revelação vai te mostrar exatamente como fazer isso. Revelação número 7. Os 3 inimigos que atacam logo após a comunhão.
Francisca viu com clareza cristalina a estratégia dos demônios. Eles têm 3 momentos preferidos para atacar a alma: durante a oração, durante a missa e imediatamente após a comunhão. Por quê? Porque é quando a alma está mais forte. E eles precisam enfraquecer essa força rapidamente. Francisca descreveu ao confessor as 3 ondas de ataque demoníaco que ela sofria após cada comunhão. Primeira onda: demônios do ar. Estes atacam primeiro, geralmente ainda dentro da igreja. Sua tática: distração. Colocam na sua mente pensamentos sobre tarefas pendentes, preocupações, planos, conversas que você precisa ter, problemas que precisa resolver. Francisca via-os como nuvens escuras que tentavam cobrir a luz que a comunhão havia colocado em sua alma. Quando os demônios do ar veem uma alma fortalecida pela comunhão, explicou o arcanjo, atacam-na com perturbações para debilitá-la. O objetivo: fazer você esquecer rapidamente que acabou de receber Jesus. Roubar os primeiros minutos preciosos de ação de graças. Como resistir? Antes de comungar, faça uma decisão firme. Vou permanecer com Jesus por pelo menos 15 minutos após comungar. Nada nem ninguém vai me roubar esse tempo. E quando pensamentos começarem a invadir, e vão invadir, não dialogue com eles. Simplesmente volte sua atenção para Jesus presente em você. Diga: Jesus, estás em mim, permaneço contigo, todo o resto pode esperar. Segunda onda: demônios da terra. Se você resistir à primeira onda, vem a segunda. Geralmente quando você sai da igreja ou nos minutos seguintes. Sua tática: irritação. Alguém diz algo que te irrita. Trânsito, barulho. Alguma coisa quebra, alguma coisa dá errado, não é coincidência. Francisca via estes demônios provocarem propositalmente situações irritantes logo após ela comungar. O objetivo era fazê-la perder a paz recebida. Quando o orgulho lhe tenha aumentado a fraqueza, revelou o arcanjo sobre esta fase, a alma está preparada para cair na próxima tentação. Como resistir? Mantenha a calma, custe o que custar. Lembre-se, Jesus está em você. Nada, absolutamente nada, justifica perder a paz que Ele acabou de te dar. Se alguém te irrita, Jesus em mim, dá-me paciência. Se algo dá errado, Jesus em mim, dá-me serenidade. Proteja a paz eucarística como um tesouro. Terceira onda: demônios da carne. Se você resistir às 2 primeiras ondas, vem a terceira, geralmente nas horas seguintes ou no dia seguinte. Sua tática: tentação sensual ou apego excessivo a coisas materiais. Quando os demônios da carne a enfraqueceram ainda mais, explicou a visão, chegam os demônios incumbidos dos crimes de dinheiro. Por que esta sequência? Porque a comunhão fortalece extraordinariamente a alma. Os demônios precisam primeiro quebrá-la com distração e irritação. Só depois conseguem levá-la ao pecado mais grave. Como resistir? Renovando a graça, fazendo atos de fé, lembrando-se: hoje Jesus esteve fisicamente em mim. Como posso ofendê-lo? A estatística que Francisca viu é alarmante. De cada 10 almas que comungam, 7 perdem grande parte da graça nas primeiras 24 horas por não resistirem a estas 3 ondas. Mas agora você sabe, agora você pode se defender. Da próxima vez que comungar, esteja alerta. Os ataques virão, mas você estará preparado, e a 8ª revelação vai te dar a arma mais poderosa para vencer. Revelação. O número 8. O segredo que multiplica por 100. O poder da comunhão. Francisca descobriu um segredo. Um segredo que pouquíssimos católicos conhecem e que pode multiplicar exponencialmente os frutos de cada comunhão. Na festa de Pentecostes de 1432, ela teve uma visão extraordinária. Não podia sair de casa porque estava doente, mas do seu quarto ouvia os cânticos da missa na igreja próxima. Então aconteceu. Seu espírito foi arrebatado. Viu um trono maravilhoso todo ornado por infinitos tesouros e ouviu uma voz:
Ame, ó alma, o teu Senhor. Ame aquele que tanto te ama. Seja humilde, doce e despojado de toda vaidade. Seja competente em obediência para permitir sempre rapidamente um amor fervoroso a Deus. E então, a voz revelou o segredo. A justa medida é se deixar transformar e se inflamar no divino amor. Francisca entendeu instantaneamente. A justa medida não se refere a fazer pouco, nem fazer muito. Se refere a fazer com a intenção certa. E qual é a intenção certa ao comungar? Não é pedir graças, não é pedir bênçãos, não é nem agradecer. É se deixar transformar. A maioria dos católicos aborda a comunhão assim: Jesus, venho te receber. Obrigado por vir a mim. Peço tal graça, tal bênção, ajuda para tal problema. Não está errado, mas não é a justa medida que multiplica por 100 o poder da comunhão. A abordagem certa é: Jesus, venho a ti para ser transformado. Muda-me, molda-me, destrói em mim tudo que não é de Deus. Constrói em mim tudo que é teu. Não quero graças, quero transformação. Não quero consolações, quero conversão. Essa é a diferença entre uma comunhão comum e uma comunhão que revoluciona a vida. Francisca comungava várias vezes por semana, mas cada comunhão era um ato consciente de permitir que Jesus a transformasse. Seu confessor documentou: após cada comunhão, notava-se nela uma mudança. Tornava-se mais doce, mais paciente, mais caridosa. Era como se um pedacinho de Jesus ficasse nela para sempre. E não era ilusão. Cada comunhão recebida com essa intenção transformadora literalmente muda sua natureza. São Paulo disse: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Como Cristo passa a viver em você? Pela comunhão transformadora. Francisca viu que há almas que comungam 1000 vezes na vida, mas permanecem praticamente as mesmas. Por quê? Porque buscam consolação, não transformação. E há almas que comungam 100 vezes, mas se tornam santas. Por quê? Porque cada comunhão é um sim à transformação total. A diferença não está na quantidade, está na qualidade da intenção. O que isso significa para você? Significa que sua próxima comunhão pode ser diferente de todas as anteriores. Se você chegar com esta oração: Jesus, venho para ser transformado, faz de mim o que quiseres, destrói meu velho eu, constrói teu novo eu em mim e entrega mesmo, de verdade, sem reservas. Essa comunhão terá poder de mudar sua vida. Faça o teste. Na próxima vez, comungue com essa intenção. E observe o que acontece nos dias seguintes. Você vai notar mudanças, pequenas no começo, mas mudanças reais. E prepare-se, porque a 9ª revelação vai te mostrar o momento exato em que Jesus quer que você comungue. Revelação número 9, a frequência ideal segundo Jesus. Durante séculos, os católicos comungavam raramente, 1 ou 2 vezes por ano, apenas nas grandes festas. Por quê? Por excesso de respeito, por medo de comungar indignamente. São Francisco de Assis comungava apenas algumas vezes por ano porque se considerava indigno demais. Mas então vieram os santos da comunhão frequente. Santa Catarina de Sena comungava diariamente. Santa Teresa de Ávila também. São Pio de Pietrelcina distribuía comunhões e chorava, dizendo: se soubesseis o que é a Eucaristia, morreríeis de amor. Francisca estava neste grupo. Comungava várias vezes por semana. E numa visão extraordinária, Jesus lhe revelou sua vontade sobre isso. Era 1º de novembro de 1430, festa de Todos os Santos. Após comungar, foi arrebatada. Passou 50 minutos em êxtase. Viu os 9 coros angélicos. Viu os santos em glória. Viu as chagas de Cristo irradiando luz, e então ouviu: eu sou o amor fiel que ponho a alma na verdade. Eu vos prometo amor porque dá consolo, estimula a perseverança e é refúgio para tudo. Francisca ousou perguntar: Senhor, qual é tua vontade? Sobre quantas vezes devo comungar? A resposta veio clara:
sempre que puderes com o coração preparado, porque cada vez que me recebes, fortaleces a tua união comigo. Não temas comungar por indignidade. Teme mais viver sem mim do que comungar com imperfeição. Isso mudou tudo para ela. Compreendeu que Jesus quer ser recebido frequentemente, não por obrigação, mas por amor. Quando voltou ao normal, seu confessor lhe perguntou: com que frequência, então, devemos comungar? Francisca respondeu com segurança: todos os dias, se possível, ou pelo menos várias vezes por semana. Cada dia sem comunhão é um dia com menos força para resistir ao demônio. Mas acrescentou algo crucial: desde que não haja pecado mortal e desde que haja ao menos alguma preparação do coração. A estatística que ela revelou: entre as almas que comungam diariamente com preparação, 90% avançam rapidamente na santidade. Entre as que comungam apenas aos domingos, 70% permanecem estagnadas espiritualmente. Mas atenção, não é magia, é graça. Se você comunga diariamente, mas sem preparação, sem devoção, só por hábito mecânico, não adianta. Melhor comungar uma vez por semana com fervor do que 7 vezes sem fervor. O ideal, revelou Jesus a Francisca, é comunhão diária com preparação. Preparação não significa passar horas rezando antes, significa estar em estado de graça, sem pecado mortal, ter jejum eucarístico, pelo menos 1 hora antes, chegar alguns minutos antes da missa para recolher o coração, fazer ato de contrição por pecados veniais, despertar desejo: Jesus, quero te receber, vem transformar-me. Isso basta. 5 minutos de preparação sincera, e Jesus vem, e transforma, e fortalece, e santifica. Se você pode comungar diariamente, faça. Não perca essa graça. Se não pode, comungue aos domingos e em dias de semana quando possível, mas sempre com preparação. Francisca via a diferença entre almas que comungavam frequentemente e almas que comungavam raramente. As primeiras brilhavam mais, os demônios tinham menos poder sobre elas, resistiam melhor às tentações, cresciam mais rapidamente em virtudes. As segundas ficavam fracas espiritualmente, caíam facilmente, não cresciam. A comunhão é alimento espiritual. Você precisa dela tanto quanto precisa de alimento físico. Ninguém diz: vou comer só aos domingos porque não sou digno de comer todos os dias. Seria absurdo. Espiritualmente é a mesma coisa. Você não é digno, nunca será. Ninguém é. Mas Jesus não exige dignidade, exige humildade e desejo. Se você tem essas duas coisas, venha, diariamente. E agora, prepare-se para a 10ª e última revelação, a mais poderosa de todas. Revelação Círculo 10, a mais poderosa. O que acontece quando você morre tendo comungado naquele dia? Esta é a revelação final, e é a mais importante de todas. Francisca viu o momento da morte de incontáveis almas durante seus êxtases. Viu os justos, viu os pecadores, viu os que se salvaram, viu os que se perderam, e notou uma diferença extraordinária. As almas que haviam comungado no dia da morte, ou nas horas próximas, tinham uma proteção especial no julgamento particular. Em fevereiro de 1432, ela teve uma visão específica sobre isso. Viu uma alma que acabara de deixar o corpo. O anjo da guarda estava à direita, o demônio tentador à esquerda. O julgamento começou. O demônio acusou: esta alma é minha, vede seus pecados, e começou a listar as faltas todas. O anjo defendeu: mas ela se arrependeu, confessou, recebeu absolvição. O demônio retrucou: sim, mas vede estes pecados veniais que não foram confessados. Vede estes apegos, estas imperfeições. Merece o purgatório inferior. A balança da justiça começou a pender para o lado do demônio. Mas então, uma luz desceu do céu. Era Jesus Cristo e disse: esta alma me recebeu hoje. Comungou esta manhã. Eu estava nela há poucas horas. Por isso, eu a defendo.
e mostrou suas chagas gloriosas. A balança virou instantaneamente. O demônio fugiu uivando. A alma foi levada não ao purgatório inferior, mas ao superior, e seu tempo lá seria muito menor. Francisca viu esta cena repetir-se múltiplas vezes e compreendeu uma verdade extraordinária. A comunhão recebida no dia da morte, ou próximo dela, é o maior seguro de salvação que existe. Não garante salvação automática se você está em pecado mortal. Nada garante isso. Mas se você está em estado de graça, mesmo que imperfeito, a comunhão recente é um escudo poderosíssimo no julgamento particular. Por quê? Porque Jesus argumenta: eu estava nesta alma há poucas horas. Ela me recebeu, me acolheu. Como não vou defendê-la agora? É a misericórdia manifestada. Francisca revelou algo que deveria estar sendo ensinado em todas as paróquias. Se você souber que vai morrer em breve, por doença, velhice, qualquer motivo, comungue o máximo possível nos últimos dias. Cada comunhão é um escudo adicional, uma defesa adicional, um argumento adicional de Jesus em seu favor. A Igreja sempre soube disso. Por isso, instituiu o viático, a comunhão dada aos moribundos. Viático significa provisão para a viagem. É a Eucaristia que você leva para a viagem da morte para a eternidade. É a última comunhão, a mais importante de todas. Se alguém que você ama está morrendo, faça tudo para que receba o viático. Chame o padre, mesmo de madrugada, mesmo com dificuldade. Aquela comunhão pode ser a diferença entre o paraíso e o purgatório, entre o purgatório curto e o longo. Francisca viu almas que, tendo recebido o viático, passaram apenas horas ou dias no purgatório antes de subirem ao céu. Viu outras que, tendo morrido sem comungar por negligência, passaram décadas no purgatório inferior. A diferença era a comunhão final. Mas você não precisa esperar até a morte para ter essa proteção. Comungue agora, regularmente, frequentemente, porque você não sabe quando será a sua última comunhão. A que você receber amanhã pode ser a última. Pode ser seu viático sem você saber. Trate cada comunhão como se fosse a última, com reverência, com amor, com desejo de transformação. Francisca fazia isso. Cada comunhão era como se fosse a última de sua vida. E quando realmente chegou a última, em março de 1440, quando estava morrendo, ela a recebeu com serenidade absoluta. Comungou, agradeceu, fechou os olhos e foi, direto ao céu, sem passar pelo purgatório. Por quê? Por causa das milhares de comunhões que havia recebido na vida, cada uma queimando imperfeições. Cada uma aumentando graça, cada uma preparando a alma. Quando chegou a hora final, estava pronta. A última comunhão foi apenas o selo final de uma vida eucarística. O que isso significa para você? Significa que a maneira como você vive a Eucaristia hoje determina como será a sua eternidade amanhã. Cada comunhão digna é um degrau subido rumo ao céu. Cada comunhão descuidada é um degrau perdido. Você escolhe. Antes de continuar, preciso pedir algo importante. Se estas revelações estão abrindo seus olhos para a grandeza da Eucaristia, deixe seu like agora. Isso ajuda outras almas a descobrirem estas verdades. E nos comentários, escreva: qual destas 10 revelações mais tocou seu coração? Compartilhe este vídeo com quem você ama. Você pode ser o instrumento de Deus para transformar a relação de alguém com Jesus eucarístico. Há almas que comungam mecanicamente há anos, sem saber o tesouro que estão recebendo. Você pode mudá-las. Agora você sabe o que Santa Francisca viu sobre a Sagrada Comunhão. Sabe o que realmente acontece quando você comunga, o que significa quando a hóstia gruda, o que os anjos fazem, o que os demônios sofrem, como se preparar, com que frequência comungar, o que acontece na hora da morte. E isso muda tudo. Como disse Santa Francisca, o perfume do amor divino
permanece na alma que o recebe dignamente. Agora você entende por quê. Da próxima vez que você for comungar, lembre-se, não é ritual, é encontro. Jesus desce do céu até você, entra em você, une-se a você da forma mais íntima possível. A Bíblia diz: quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. João 6:56. Faz sentido agora. A misericórdia de Deus está disponível, sempre, até o último segundo de vida. Se você está longe da Eucaristia, volte, confesse-se, recomece, não importa há quanto tempo. Hoje pode ser o dia da sua conversão eucarística. A partir de hoje, trate cada comunhão como o tesouro que realmente é. Prepare-se, receba dignamente, permaneça depois, proteja a graça, deixe-se transformar. Nos comentários, compartilhe. Você tem alguma experiência especial relacionada à Eucaristia? Alguma vez sentiu a presença real de Jesus de modo especial? Conte-nos. Você não está sozinho nesta jornada de amor eucarístico. Se este vídeo tocou seu coração, compartilhe com quem você ama. Há pessoas que precisam redescobrir Jesus Eucarístico. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais revelações dos santos que poucos conhecem. Santa Francisca Romana, intercede por todos nós. Aumenta nossa fé na Eucaristia, faz-nos compreender o tesouro infinito que temos nos sacrários de nossas igrejas. Até o próximo vídeo.